Mateus 22, do 1 ao 14. Hoje nós queremos falar a respeito de vestes. Quem achou, diga amém. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. 1, 2, 3. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez entramos em oração na Tua presença. Pai amado, de nós mesmos nada temos, mas Senhor, pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo, nós nesta noite desejamos ouvir a Tua voz. Pai querido, a cada coração que entrou aqui, Senhor, deixou o seu lar, deixou o seu conforto, para vir a este lugar ouvir a Tua palavra. Pai, que nós saiamos daqui, Senhor, saciados pelo poder da Tua palavra. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas. Pai querido, que a nossa mente, que o nosso coração, Senhor, esteja ansiando em ouvir a Tua voz, assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim como o sedento, ele clama pelas correntes das águas. Pai, a nossa alma tem sede de Ti, a nossa vida tem fome da Tua palavra, tem sede da Tua presença. Senhor, em nome de Jesus Cristo, venha sobre nós com o Teu poder, venha sobre nós com a Tua palavra, e sacia a nossa alma, Senhor, nessa noite, pois estamos na Tua presença, e na Tua presença somos abençoados, no nome de Jesus, amém, e glória a Deus. Podem se sentar, meus irmãos. O texto vai falar em Mateus que um rei foi preparar uma festa para as bodas ou o casamento do seu filho. Se nós formos ver o contexto e as duas parábolas anteriores, Cristo está falando, ou Jesus está explicando, a respeito do reino dos céus. E ele está falando a respeito dos primeiros convidados. Para quem já tem um tempo no Evangelho e que tem costume de ler e aprofundar um pouquinho na palavra, sabe muito bem que
quando os profetas foram enviados, enviou-se a palavra de Deus ao povo de Israel, a descendência de Abraão. Esses foram os primeiros convidados. Só que quando o noivo aparece, esses convidados estão muito preocupados com a sua própria vida. Os fariseus, os escribas, os grandes, os nobres, eles estavam ocupados com a sua posição social, com as suas riquezas, com a religiosidade. E quando Cristo aparece, de uma forma totalmente contrária à visão que eles tinham, eles desprezam Cristo. E a história mostra o que eles fizeram com os enviados, os mensageiros, que foram os profetas. Foram mortos, muitos mortos, martirizados, padeceram muitas coisas por enviar a palavra verdadeira ao povo de Israel. Esse é o contexto. Jesus está falando: eu vim, ou o meu pai preparou a festa, mas os convidados, que eram os legítimos convidados, eles desprezaram o convite, eles recusaram o banquete. Então, e graças a Deus por isso, né? Convenhamos nós. Porque agora vocês saiam e vão chamar aqueles que não eram os convidados. Vão chamar os enfermos, vão chamar os menos nobres, vão chamar os pobres, vão chamar aqueles que estão aí pelos vales, pelos becos, vão chamar a todos, porque a festa não será desperdiçada, a festa vai acontecer, a festa será dada, o meu filho ele vai sim cumprir a promessa. E aqueles que receberem o convite para as bodas entrarão na festa para este grande e glorioso dia. Este cenário mostra que os servos foram e chamaram a todos e trouxeram uma multidão para que a casa se enchesse. Mas tem um detalhe: ninguém poderia entrar naquela festa, se apresentar diante do rei, diante do seu filho, da mesma forma que fora achado lá onde ele estava, seja nos vales, seja nos becos, seja nas enfermarias, seja em qualquer lugar. Todos que receberam o convite, antes de entrar para o salão, ele recebia um tratamento, e esse tratamento era limpeza e roupas. Por quê, pastor? Porque era costume. Você não entrava num salão ou na presença de um rei de qualquer maneira. José, quando vai ser apresentado a Faraó, ele primeiro toma um belo de um banho, ele coloca uma roupa digna, porque ele ia entrar na presença de Faraó. Assim também acontecia para entrar na presença dos reis. Aqueles que foram chamados, eles tiveram que tomar uma decisão. E a decisão trata-se exatamente do que nós vamos falar aqui nessa noite. Quando Jesus nos chama, é necessário abrirmos mão da nossa antiga vestimenta. Quando Jesus nos chama, Ele diz assim: olha, vocês, se quiserem vir após mim, tome cada um a sua cruz. Para que Jesus fosse até a cruz, a sua roupa foi rasgada, foi removida e foi retirada. E não é à toa que Jesus fala: aquele que quer vir após mim, tome também a sua cruz. Isso significa o quê? Que na cruz, para que eu alcance esta graça, é necessário que eu deixe a velha vestimenta do meu ser. Jesus encontra um homem, e esse homem chamava-se Nicodemos, e Jesus vai falar para ele assim: olha, para entrar no reino, é necessário nascer de novo.
E Nicodemos, sendo um alto religioso de patente muito elevada, um grande sacerdote, ele olhou e aquilo embaralhou o seu pensamento, a sua mente, e ele fez uma pergunta que até para nós, cá para nós, ouvindo hoje o contexto todo, a gente fala, mas se você estivesse ouvindo aquilo ali, talvez, e muito provável que nós pararíamos e, peraí, falaríamos igual Nicodemos, mas, porventura, é possível alguém voltar ao ventre da sua mãe e nascer? A pergunta dele tem até sentido. Por quê? Porque para quem levanta morto, para quem faz aleijado andar, para quem faz cego ver, para quem faz milagres, talvez ele devia até falar, será que Jesus vai mandar eu para dentro do ventre da minha mãe e eu vou nascer de novo? Tem mais sentido, porque se é Jesus que está ali, nada há impossível. Mas Jesus vai dizer a ele, não, é necessário nascer, morrer o velho homem e nascer novamente da água e do Espírito. É necessário deixar o jeito velho de pensar, é necessário deixar as atitudes antigas, é necessário deixar os vícios antigos, as formas antigas de se enxergar o mundo, para começar a enxergar o mundo de uma maneira nova. E é isso que Jesus, ele representa na cruz. Quando Jesus está na cruz, ele está despido, ele está sem nada, a sua natureza está despida, e quando nós vamos à cruz, é necessário que nós estejamos da mesma forma. Como? Com todo o nosso passado jogado para trás, com todas as nossas convicções mundanas, filosóficas, todos os pensamentos que nós tínhamos e recebemos durante a vida, nós precisamos deixar, para que nós possamos adentrar a este novo reino. Porque o reino de Deus, ele é de ponta cabeça. O reino de Deus, quem é pequeno é que é grande. O reino de Deus, quem é grande é pequeno. Ele veio inverter a pirâmide. E é tão difícil compreender isso, que os próprios discípulos andavam com Jesus, anos e anos andando com Jesus, e eles ficavam ainda com a sua mentalidade obscurecida, e chegando a criar conchavos, dizendo, mestre, olha, quando chegar no teu reino, deixa o meu irmão de um lado, e eu do outro, para que a gente te ajude. Aí Jesus vai falar, meu filho, vocês não sabem nada, vocês não estão compreendendo nada, porque no meu reino, grande é quem serve, no meu reino, grande é aquele que é pequeno, no meu reino, eu enxergo com amor e ternura, aquele que é mais, que se sente o menor de todos, esse para mim é o maior. Vocês não compreenderam ainda. Porque para compreender o reino de Deus, o mais difícil de nós, e para nós, é deixarmos o nosso eu, é deixarmos as nossas convicções, muitas vezes humanas, muitas vezes filosóficas, muitas vezes tudo aquilo que nós vamos olhando e consumindo durante a vida, nos acarreta uma visão distorcida do que é reino. Não é assim? Quando que verdadeiramente os discípulos entenderam o que era reino? Só depois que eles foram despidos de si mesmos. E para se despir, às vezes Jesus trata ou permite um tratamento. Pedro estava com Jesus, e Jesus chega para Pedro e diz, olha, o inimigo pediu para tratar com você, para cirandar, para padejar você, para peneirar você. Pedro deve ter olhado com uma cara de medo, falou, meu Senhor. Mas Jesus falou assim, não, mas eu roguei ao Pai. Não significa que você não vai passar o processo,
mas o Senhor rogou para que você se sustentasse dentro do processo e atravessasse o processo. Por quê? Porque Pedro ainda era carnal, Pedro ainda era aquele que sacava a espada, que queria resolver no seu braço, na sua força. Ele não tinha entendido muita coisa ainda. E Jesus fala: você vai me negar, você vai cair, você vai se sentir o menor de todos os homens, mas faz parte do processo, porque ele precisava entender que não era nada sobre ele, nem sobre a sua força, nem sobre a sua companhia, nem sobre andar com Jesus, não, era sobre entender que a dependência é totalmente de Deus e do Espírito Santo de Deus. E você acompanha a história. Pedro cai, Pedro nega Jesus, e a Bíblia diz que naquele momento em que ele cai e nega Jesus, Jesus o olha, e aquele sentimento de derrota entra na vida dele, destrói ele decide voltar, fala: não, eu não dou para isso não, eu não consegui vencer, eu não consegui, Jesus me avisou, ele rogou por mim, disse que eu seria provado, testado, mas foi só ele se afastar de mim, veio umas pessoas sem influência nenhuma, não era soldado, não era rei, não era ninguém, eram pessoas do povo que não tinham poder para fazer nada contra ele. Mas nessa provação, Pedro falha, mas na falha, a gente aprende que a nossa força não está em nós. Na falha a gente aprende a depender da graça de Deus. Pedro desiste de tudo, mas lá em Marcos capítulo 16, em um dos versos você vai olhar um chamamento de Jesus Cristo. Após ressuscitado, Jesus fala assim: vá lá e diga aos discípulos, mas diga também a Pedro. Ele cita os discípulos e cita o nome de Pedro. Por quê? No meu entender simplório, eu imagino que Pedro nem se sentia mais discípulo. Chama os discípulos, mas não esquece o Pedro. Quando chegou a mensagem, falou: Jesus mandou chamar todo mundo, mas ele falou para chamar você em especial. Ele citou o teu nome. Quando Pedro volta, Jesus restaura o ministério de Pedro, Jesus restaura a vida de Pedro. Pedro, cuida das minhas ovelhas. Pedro, atende o que eu tenho para a tua vida. Pedro, eu não desisti de você, Pedro. Eu sei, foi difícil, mas foi necessário permitir que você passasse por esta luta, por esta prova, por esta dificuldade. Eu sei que doeu, eu sei que foi difícil, Pedro, mas eu estou aqui para restaurar a tua vida, Pedro, porque agora você está despido, agora você entendeu o que é deixar de confiar em você, agora você entendeu o que é deixar de confiar na sua carne, para confiar em mim, na minha graça, na minha misericórdia. Não é possível nós recebermos vestes novas se ainda estivermos vestidos com as vestes antigas. Mas é difícil alguém deixar as vestes antigas. É tão difícil que Jesus faz um paradoxo, um paralelo, uma simbologia, como um nascer de novo mesmo, porque é muito difícil, mas não é impossível. Pedro teve que passar um processo duro, árduo, para entender e compreender que sem Jesus nada ele é, que longe de Jesus nada ele é, que sem o apoio de Cristo nada ele é. E daí, depois de revestido, depois de novamente encontrar com Cristo, Cristo vai lá e coloca novamente uma roupa nele. Vem aqui, Pedro, eu não desisti do teu chamado, Pedro, eu não desisti da tua história, Pedro. Não, Pedro, sai desse mar, Pedro. Sai, não é aí que eu te quero. Não é dessa forma que eu te quero. Não é pescando peixe, porque eu falei que você ia ser um pescador de homens, Pedro.
Você pode até pensar em desistir do seu propósito, mas eu não desisti do seu propósito. Você está aprendendo, e Deus permite situações na nossa vida, na nossa história, para que a gente venha a jogar fora toda a roupa que não é mais nossa, toda a ideia, todo o pensamento, todo o complexo, tudo aquilo que não é mais para nós. E isso vem trabalhar a nossa vida. Não é o fim, não é o fim, é apenas Deus trabalhando em nós, é Deus agindo em nós, para que a gente aprenda a confiar no Senhor, a confiar no Senhor. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus. Daí Pedro recebe uma nova veste. Para receber essa nova veste, Pedro se arrepende, Pedro se quebranta, Pedro reconhece a sua fragilidade, e o Senhor o veste novamente com a sua graça. Assim é também como aquele filho que por sua conta sai e vai embora, pega a sua parte na herança, dá tchau para o seu pai e fala: eu vou viver a vida. Abandona a proteção, o cuidado, o zelo, a casa do pai, a segurança do pai, e vai viver a vida. Perde tudo, gasta tudo, esbanja tudo. E um dia ele está no chiqueiro, um dia ele está no pior estado que alguém poderia se encontrar. Um judeu cuidar de porco, irmão, é o caos total. E desejar comer a comida do porco é o pior estágio que alguém pode se encontrar. Mas aquele rapaz, ele cai em si. A Bíblia diz que caindo em si, ele lembra. E ele começa a conversar com a sua alma e vai dizer: eu tinha tudo na casa do meu pai, eu tinha segurança, eu tinha alimento, eu tinha cuidado, eu tinha tudo, e hoje eu estou aqui. Quantos dos trabalhadores do meu pai têm fartura, tem pão, tem fartura de tudo? Eu vou voltar, porque eu vou falar ao meu pai: faz-me pelo menos um dos seus empregados, porque eu pequei, eu errei contra os céus e contra o Senhor, mas deixa pelo menos eu ser um funcionário, para que eu tenha pão, segurança, para que eu tenha lar, para que eu tenha onde estar. E a Bíblia diz que quando aquele jovem está a caminho da casa do seu pai, ainda ao longe, aquele homem o enxerga. Eu fico pensando, quem é pai, quem é mãe, eu tenho certeza que se algo acontecesse assim, acho que todo dia a gente ia dar uma olhadinha e ficar de vez em quando sempre batendo o olho na estradinha que vinha de encontro à nossa casa, e aguardando ansiosamente a volta daquele filho. E ao longe ele identifica um rapaz todo sujo, maltrapilho, todo cansado de uma viagem longa, se arrastando. E ele diz: tá diferente, mas é o meu filho. Tá mal cuidado, mas é o meu filho. Ele está muito triste, cabisbaixo, desapontado, mas ele é o meu filho. E ele sai ao encontro daquele rapaz, e aquele rapaz chega diante do seu pai e diz: pai, eu pequei perante os céus e perante o Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas antes dele completar o ensaio ou o enredo do seu argumento, do seu pedido, a Bíblia diz que ele não termina de falar.
O pai o abraça, o pai o beija. E o pai já manda chamar todos os seus servos e funcionários. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Por conta do seu arrependimento, por conta da sua conversão, por conta dele abrir mão daquilo que estava na sua cabeça, da teimosia, da rebeldia, de uma vida, de uma juventude irresponsável, ele abre mão e ele retorna. Por conta do retorno, o pai fala: traz veste nova. E ninguém põe veste nova em cima de veste antiga, ninguém põe veste limpa em cima de roupa suja. Coloca, e eu tenho certeza que para colocar foi dado um banho, foi limpo, foi tratado. Joga tudo fora, joga esses trapos fora e coloca roupa nova, porque é o meu filho. Oh, glória a Deus. Por mais que a gente às vezes se encontre falho, por mais que a gente se encontre fraco, por mais que a gente se encontre às vezes longe do propósito pelo qual Deus nos alcançou, por mais que a gente se cobre e diga: Senhor, eu queria estar desse jeito, mas eu não consigo, eu queria tal coisa, mas eu não consigo. O Senhor Jesus Cristo, Ele é poderoso para restaurar as nossas vestes, restaurar a nossa estrutura, restaurar as nossas vidas, tirar tudo aquilo que está nos impedindo e colocar um novo sentimento, uma nova atitude, um novo comportamento, uma nova mentalidade em nossa vida. E a Bíblia diz que eles prepararam uma grande festa, foi um banquete maravilhoso, teve ali um problema ali com o irmão mais velho, depois você lê lá Lucas 15, você vai ver. Mas ele foi recebido, e ele diz: vamos preparar a festa, porque esse meu filho estava morto, mas reviveu, estava perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando nós somos alcançados na cruz de Cristo, nós abandonamos as velhas vestes. E quando nós abandonamos as velhas vestes na cruz, o segundo passo é ir ao sepulcro. Da cruz ao sepulcro, porque a Bíblia diz que nós fomos sepultados juntamente com Cristo. Quando eu me entrego a Cristo, na cruz eu jogo fora o meu eu antigo, o meu velho homem fica para trás, os meus pecados são perdoados, as minhas dívidas são pagas. Daí eu vou ao sepulcro. Na cruz tem Cristo e não tem veste, mas no sepulcro tem veste, mas não tem Cristo. Quando os anjos chegaram no sepulcro, ele já havia ressuscitado, mas lá as vestes estavam dobradas e guardadas, porque quando eu morro para mim, quando eu morro para o meu velho eu recebo novas vestes em Cristo Jesus. Assim vocês foram ressuscitados com Cristo, diz a palavra de Deus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O velho homem, o antigo, o velho se passou e tudo se fez novo. As velhas coisas se passaram e eis que tudo se fez novo. Porque na cruz eu deixo tudo. E em ser sepultado com Ele eu recebo tudo novo. Novas vestes, novos comportamentos, novas ideias, nova visão do que é reino, nova visão de quem eu sou, nova visão de quem Ele é. Eu recebo uma mente renovada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele começa a trabalhar na minha vida, Ele começa a trabalhar na minha história, Ele começa a fazer com que eu venha refletir, com que eu venha ter sede, com que eu venha ter fome, sede da palavra, sede da presença dEle, sede da sua verdade, sede de conhecer quem Ele é.
sede de saber do que Ele gosta, sede de conhecer a sua vontade. Ele causa em mim esta sede, esta ansiedade por conhecê-lo. E à medida em que eu vou conhecendo, eu abri mão de quem eu era, eu recebo uma nova veste, e Ele me dá uma ordem como Ele deu aos discípulos: agora fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Despidos, vestidos e revestidos. Ninguém consegue ser vestido sem se despir do seu velho eu, muito menos revestido sem se despir da sua velha forma de viver e de pensar. É possível, pastor? Pior que é, porque a Bíblia diz que muitos, naquele grande dia, vão estar diante do Senhor e vão dizer assim: mas eu fiz isso em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, eu curei enfermos em teu nome, eu fiz obras e maravilhas em teu nome. Mas Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Quando o jovem volta para a casa do pai, ele fala: eu quero ser servo, porque servo não tem relacionamento, servo não tem intimidade, servo faz o que lhe é mandado, obedece e a vida dele está segregada. Mas quando ele chega diante do pai, o pai meio que quebra o plano dele. Se você quer ser meu filho, se você quer estar aqui, você vai ter que ter relacionamento comigo. Ninguém consegue ser vestido e revestido verdadeiramente sem uma vida de relacionamento verdadeiro com Deus. Muitos vão tentando, muitos vão imitando, muitos vão agindo, vão fazendo, vão brincando. Querem manter um velho eu junto com uma nova roupa por cima e um revestimento. Isso pode parecer que dá certo, mas quando chegar no fim, não dará certo. Porque virá o Senhor da seara. E o Senhor da seara vai separar. Ele vai separar o joio do trigo. O trigo, ele tem em si 3 características que separam do joio. Primeiro, quando o vento sopra, ele se curva. Humildade. Quando o vento sopra, o eu dele não resiste. Não é como o joio, que a palavra vem, a verdade aparece, ele lê, mas não se dobra. Segundo, o trigo, quando ele começa a frutificar, ele começa a se curvar pelo peso das suas sementes ou do seu fruto. E terceiro, quando você espreme o trigo, sobra semente. Quando você espreme o joio, só sobra palha. O Senhor da seara, Ele vai fazer esse serviço. Por isso que nós lemos em Colossenses: suportando-vos uns aos outros em amor. Não cabe a nós tentar descobrir quem é e quem não é. O que cabe a nós é olhar para dentro de nós e ver se ainda tem alguma meia suja que ficou, se tem alguma peça de roupa ainda que precisa ser tirada, para que esta nova veste seja plena dentro de nós e para que nós possamos ter intimidade suficiente para receber o revestimento de poder que Deus tem para derramar sobre nós.
sem nos despirmos, não há como Deus agir. Sem jogarmos fora o nosso velho eu, não há como Deus agir, não tem como Deus fazer. Pode até parecer que faz, pode até parecer que é, mas no final haverá uma prova. E eu não quero chegar no final dessa prova e ser achado sem nada, vazio, para ser espremido como palha e ser lançado no fogo. Eu quero chegar como trigo, eu quero chegar com frutos, eu quero chegar com obras não dignas de mim, mas obras dignas do Senhor. Obras não feitas por mim, mas feitas pela operação do Espírito Santo dentro da minha vida. Obras que glorificam ao nome do Senhor e que não exaltam a mim, mas que deem glória ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Porque voltando à parábola do banquete, aqueles que aceitaram as vestes entraram no banquete. Eles entraram naquela festa e estavam todos felizes. Ele era alguém desprezado, enfermo, pobre, mas ele recebeu um convite, e ele creu nesse convite, aceitou as novas vestes. Você vai jogar fora a sua veste antiga? Vou, então toma a veste nova, entra. Mas teve alguém, e o texto diz, que ele não aceitou ser vestido, ser cuidado, ser limpo, e ele entrou. Pode ser que tenha gente que vai indo, vai caminhando, passa por um filtro, passa por outro, né? Avança. Às vezes os homens são falhos, e vai passando. Mas tem um filtro, irmão, esse não falha. Uma hora o rei se apresenta, uma hora o rei entra no salão, e o rei bate o olho em todo mundo que estava ali, e ele vai apontar e falar: quem é aquele ali? Por que ele não está com a roupa adequada para a festa? Por que a roupa dele não está adequada ao encontro com o meu filho, as bodas do meu filho? E ele vai perguntar: ei, por que você não está vestido adequadamente? E diante de Deus não tem respostinha pronta, não tem justificativa igual às vezes a gente ouve. Não existe justificativa que não seja verdadeira diante de Deus. E a Bíblia diz que ele se emudeceu, porque ele não tinha resposta. Ele não poderia dizer: não, é que ninguém me ofereceu. Mentira. Ah, porque ninguém me falou do evangelho antes. Mentira. Nossa, ninguém falou que Jesus era o Filho de Deus e que morreu na cruz para pagar o meu pecado. Ninguém me falou que ele padeceu naquela cruz. A ira de Deus foi derramada sobre ele, porque eu pequei, para me salvar. Alguém vai chegar diante dele e dizer algo assim? Se a própria Bíblia diz assim: os homens, Romanos capítulo 1, os homens, vendo a criação, não me deram glória. A criação de Deus já é motivo suficiente para que ele seja glorificado. A natureza que Deus criou, tudo aquilo que Deus formou na sua complexidade, do maior ao menor grau, tudo isso já era motivo dos homens adorarem a Deus.
Mas Romanos capítulo 1 vai dizer: mas eles não me deram crédito, fizeram para si deuses de pau, de madeira e de tudo quanto é tipo de coisa, e foram adorar a outra coisa criada por eles mesmos. Abandonaram as minhas verdades e caçaram para si caminhos, e viveram do jeito que eles quiseram, se relacionaram ante a natureza ou contrária à natureza, fizeram o que lhe deu na telha. A Bíblia diz que diante de Deus não há indesculpável. Não tem. Todos nós, diante de Deus, somos culpados. A grande diferença é o convite dele. Uns já rejeitaram, porque foram cuidar dos seus campos, dos seus negócios, das suas atividades, e desprezaram Deus. Como foi ministrado domingo, viveram uma vida regalada e se esqueceram que tudo aqui é passageiro. Mas aqueles que recebem o convite, que abrem mão da sua veste antiga e que recebem a veste nova deste Deus de amor, e que se relacionam com Ele com uma sede, com uma fome verdadeira e genuína, alcançarão no cenáculo um momento de revestimento de poder. Na cruz eu abro mão das minhas vestes, na sepultura, quando eu morro, eu recebo novas vestes, e no cenáculo eu recebo o poder de Deus, revestimento de Deus para cumprir a sua palavra. Que o Senhor, Ele possa te abençoar nessa noite, que você saiba, você recebeu o convite excelente, mas esse convite, ele é um convite para quem tem muita coragem, é um convite para quem tem muita fé, porque vai ser necessário abrir mão de muita coisa, que nós aprendemos que é contrária à vontade de Deus, e quando nós abrimos mão disso, aí nós recebemos o extraordinário de Deus, uma nova roupa, uma nova veste, um novo anel, uma nova sandália. Nós recebemos a graça, nós recebemos a autoridade e poder de Deus, uma nova mente. Quem compreendeu ou entendeu os pensamentos de Deus? Aí a resposta vem: mas nós temos a mente de Cristo. Quem se renova, quem recebe esta nova veste, tem a mente de Cristo, que quer sempre buscar a vontade do eterno Deus. Que o Senhor Jesus fale mais aos nossos corações nessa noite. Cruz é despir-se, sepultura é revestir-se, cenáculo é revestimento de poder. O processo, ele precisa ser vivido. Às vezes Deus permite, como fez com Pedro, como fez com aquele jovem da parábola, que situações cheguem para que a gente abra a mão de nós. Lutas chegam para que a gente abra a mão de nós. E enquanto a gente não abrir mão de nós mesmos e recebermos a nova vestidura, é possível que muitas coisas nunca melhorem. Nunca melhorem e nunca mudem. Porque como vai mudar se não reconhece a grandeza, a excelência, a maravilhosa graça de Jesus Cristo? Senhor, nós oramos a Ti, Jesus. Te agradecemos pela Tua palavra. Deus, que Tu encontres em nós um coração receptivo à Tua voz. Um coração, Senhor, que se quebranta diante de Ti. Um coração, Senhor, que não seja soberbo, que não seja exaltado, que não seja teimoso, uma mente e uma visão que não seja cegada pelo inimigo, para que compreendamos a grandeza da Tua graça, a grandeza deste convite, e que possamos abrir mão dos nossos trapos, das nossas vestes tão manchadas, para que nós venhamos ser revestidos, ó Pai querido, das Tuas vestes plenas e poderosas, e revestidos com o poder do Teu Espírito Santo. Fala, Senhor,
e renova a esperança, Senhor, da tua igreja e do teu povo. Pois assim como Pedro, o Senhor não desiste de nós. Assim como Pedro, o Senhor permite o processo, mas na hora certa o Senhor aparece para estender a mão e para colocar de pé e para renovar a promessa e dizer: fique em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, porque quando isso acontecer, vocês vão pregar em Judeia, Samaria, até os confins da terra, levando a minha palavra e fazendo a minha obra para a glória do Senhor. Que Deus possa falar melhor ao coração de cada um dos irmãos nessa noite.